Vamos lá então, pessoal. Processo de electrização. Na aula passada eu cheguei a falar do processo de electrização por atrito. Nós vimos que na natureza existem diferentes materiais feitos de diferentes átomos e cada um com o seu tesão, o seu desejo por elétrons. A gente chama isso na ciência de eletronegatividade. Se tu pega um material então que tem mais tesão por elétron, pega um material com menos tesão por elétron e atrita, o cara que gosta mais de elétron rouba elétron do que gosta menos. O cara que ganha elétron fica negativo, o cara que perde elétron fica positivo, por isso sinais opostos. Se o cara perdeu 5 elétrons, é porque o outro ganhou 5 elétrons. Na hora de fazer a conta da quantidade de carga, o N fica igual. E por isso que o módulo das cargas ficam iguais. A mais fácil de entender, sem dúvida nenhuma. Os corpos adquirem cargas de mesmo módulo e sinais opostos. Não tenta decorar, porque decoreba tem prazo de validade curto. Se tu entender, daqui a muitos anos tu pode pensar no fenômeno e entender o que está acontecendo. Por contato, fiz a brincadeira da contaminação. Se o cara está neutro e encosta no cara positivo, tem que aparecer coisa positiva lá dentro, não tem que ser diferente. Só que tem perguntas que eles podem ser feitas a respeito disso. Imagina vocês que eu tenho um corpo neutro, negativamente carregado, e um corpo neutro. E encostei os dois são condutores. Os opostos se atraem, os iguais. Essas cargas negativas não querem se repelir, ficar longe uma da outra? Quando encosta um corpo no outro, é a chance dessas cargas se espalharem mais ainda. Parte dessa carga negativa vai migrar para o corpo neutro. Afinal, são os elétrons que têm mobilidade, não é? Quando eu afastar, ambos estarão negativamente carregados. Mas observem que a quantidade de carga do primeiro corpo que estava carregado diminuiu, como a gente esperava, não é? E se os corpos forem idênticos, a carga fica dividida igualmente. Tudo bem? Se forem 10 corpos idênticos, um deles tem 10 coulombs, os outros 9 estão neutros. Encostou os 10 e depois afastou. Fica um para cada um. Tá? É dividido igualmente, os corpos são idênticos, né? Por que a natureza vai ter preconceito de um corpo contra o outro? Tem como eu ter dois corpos iguais ou muito parecidos com carga diferente? Dois corpos iguais que foram postos em contatos e afastados e ficarem com cargas diferentes após isso? Daria para acontecer desde que tivesse alguma carga elétrica externa influenciando essa distribuição desigual, certo? Massas diferentes. As massas, nesse caso, interfeririam pelo fato de se eles são feitos do mesmo material e tem massas diferentes, quer dizer então que o tamanho deles não é o mesmo. Um pode ser oco e o outro não. Isso pode interferir. Então, quando eu falo idênticos, tem que ser mesmo material, mesmo tamanho, tudo bonitinho. Senão já vai ter diferença. Futuramente eu vou mostrar para vocês como é que é o cálculo daqui a algumas aulas. Peguei uma esfera de 10 centímetros de raio e outra de 3. Uma delas tinha carga de 20 coulombs. Encostou e afastou. Eu vou te ensinar como é que calcula, tá? Quanto de carga sobra em cada um. Certo? Até isso nós vamos aprender, mas é um pouco mais refinado, não é agora. Por enquanto eu quero que tu saiba isso. Os corpos adquirem cargas de mesmo sinal quando encosta, né? Mas o módulo, que é o valor, né? Só é igual se os corpos forem idênticos. Isso é importante. Outra coisa, galera, se esse cara é positivo, depois de encostar e afastar, como é que eu explico o transporte de carga de um para o outro? Que partícula foi de quem para quem? É elétron, que migrou de qual corpo para qual corpo? Quando era a carga negativa, ficou óbvio, né? A carga negativa, que é o elétron, migrou de um lado para o outro. Esse cara aqui está neutro, mesmo número de prótons e elétrons. Esse cara está positivo, quer dizer que ele está atraindo elétrons. Quando eu encostar um no outro, esses elétrons vão ser atraídos, então vai ter elétrons saindo do cara neutro e indo para o cara positivo. O cara que é positivo fica menos positivo, certo? O cara que era positivo fica menos positivo, porque ganhou elétron. E o cara que era neutro, perdeu elétron, fica positivo. Depois que afastar, ambos ficaram positivos. Só para te mostrar que é mais perigoso pensar no corpo positivo, que dá vontade de dizer que a partícula positiva migrou, né? Mas não foi ela que migrou, porque ela não pode se mexer, né? Lembra? Bomba atômica. Mas bom? O primeiro não vai ficar com carga negativa, só vai ficar menos positivo. Isso, exatamente, porque se fosse tanta carga negativa para cá a ponto de anular esse, certo? Seria mais ou menos, imagina o seguinte, esse cara tem um próton só em excesso. Se ele ganhar um elétron, anula. Só que aí o outro cara vai ficar com uma carga negativa.
Só que imagina um elétron só em excesso, nós estamos falando, né? Nesse caso de só ter um elétron, um próton em excesso, um elétron migraria. Aí nós teríamos 50% de chance do elétron ficar no corpo em que ele estava ou de ir para o corpo carregado. Nós não poderíamos dizer qual corpo com precisão vai ficar. Agora, se eu já tenho dois prótons, né? Um próton em excesso e dois elétrons para migrar, já vai dar para dizer que vai neutralizar um e, né, o outro elétron vai permanecer no corpo onde estava, certo? Então assim, o mais importante, se eu tenho lá cara positivo e cara neutro, quando eu encosto os dois, a única possibilidade de um deles só ficar com carga, por exemplo, esse cara com uma carga negativa, é se esse cara tem exatamente, né, a quantidade de... Se esse cara só tem 3 prótons, vai migrar, por exemplo, 2 elétrons para cá, vai ficar o cara com um próton, e esse cara perdeu um elétron, né? Certo? Perdeu o elétron, só posso atrás, não foi? Então ele fica positivo também, não tem jeito. Mesmo que sobrasse um só. Fala, querido. Se ele tiver 4 elétrons. 4 elétrons. Esse aqui está com 4 elétrons. Não, esse está com... Ele está com 3 positivos. Encostou. Não, esse está com 3 prótons. 3 prótons sobrando. Tem o neutro, só tem 4 elétrons e 4 prótons. Ótimo. O nêutron tem 4 elétrons e 4 prótons. Vamos colocar mais ou menos dessa maneira aqui. Tá neutro, gostei. Pois é, aí é o seguinte, ó. Esse cara, quando ele for perder elétrons para esse, né? Poderia acontecer dele ganhar os 3 elétrons, vamos supor, anularia esse aqui ficaria com 3 cargas positivas, não faz sentido. Aí os elétrons vão ser atraídos pelo outro lado. Concorda comigo? Vamos supor que 2 elétrons desse migrem para cá, anulando essas 2 cargas. Esse ficaria com uma carga positiva e esse cara que perdeu 2 elétrons, 2. Concorda comigo? Mas, como eu falei, nessa hora, quando a gente está falando de um mísero elétron, a física fica probabilística. É uma questão de probabilidade. Numa situação bizarra dessa, que teoricamente não poderia cair no vestibular, por se tratar já de uma situação bem mais específica, a gente teria 50% de chance de acabar assim a brincadeira, ou 50% de chance de acabar 2 cargas positivas aqui e uma positiva ali. Certo? Então é isso que eu queria falar. Se sobrou um maldito elétron que pode parar num cara ou no outro, a gente não tem como dizer em qual que ele vai parar. Porque o elétron é como se estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo, sassaricando. Então uma hora pode ficar um cara com a positiva, outra hora o outro pode ficar com a positiva. Certo? Resumindo, um elétron negativo, neutro, os corpos são iguais. Esse cara está com um elétron em excesso. O elétron pode continuar nesse ou pode ter ido para o outro. Então eu teria 50% de chance do elétron parar num ou no outro, certo? E tu vê, nós estamos discutindo a situação bizarra de ter um elétron só e 2 corpos, certo? E aí não tem como definir onde ele vai ficar, tá? Bacana, isso já é física moderna, tá? O que a gente discutiu aí. Não vai acontecer por enquanto essa hipótese, tá? Não tem como acontecer. Mas não se esqueçam, galera, que quem é que pode migrar de um corpo para o outro? Elétrons. Então, corpo positivo encostou no neutro, elétron sai do neutro e vai para o positivo. Ele fica menos positivo e o cara que perdeu o elétron fica positivo também. Por isso, cargas de sinais iguais. E só podemos garantir que o módulo fique igual para corpos idênticos. E agora sim, o mais belo processo de eletrização. Pessoal, vocês perceberam que na eletrização por atrito podia ser 2 nêutrons, né? Não é isso? Na eletrização por contato já tinha que ter um cara carregado para poder encostar e contaminar o outro, não foi? Esse novo processo de eletrização também precisa de um corpo previamente carregado. Vamos ver como é que vai ficar.